Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais um comparativo com exclusividade para vocês. Dessa vez será a caixa de som JBL Paribox 1000 contra a caixa de som UAU Bialog Infinity 1000. Que apesar de parecer um comparativo um pouco injusto, eu te aconselho a conferir até o final para você poder ver a diferença que as duas têm de uma forma imparcial, que é através dos decibelímetros, seja no quesito grave, subgrave e em área aberta. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a comprar essas caixas de som para poder fazer esse comparativo para vocês. Confira sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som e bora começar com um comparativo de grave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. E no comparativo de grave, vitória para a caixa de som UAU Bialog Infinity 1000, que no caso eu te mostrei apenas o resultado do comparativo. Se você tiver interesse em ver na íntegra o teste de grave, o teste de subgrave, o teste em área aberta e também a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora das duas, eu vou deixar no final desse vídeo como sugestão. Lá você vai conferir a medição de 100 até 20 Hz direto no decibelímetro. Dito isso, vamos agora para o comparativo de subgrave com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 60 Hz até 20 Hz. E no comparativo de subgrave, vitória para a caixa de som UAU Bialog Infinity 1000. Com isso, ela já se torna a campeã desse comparativo. Independente do resultado, vamos agora para o comparativo em área aberta com 2 decibelímetros. Um na função DBA e outro na função DBC, com as duas no último volume, com a equalização manual no máximo e com a equalização de reforço nos graves no segundo estágio. Que lembrando, as duas vão tocar a mesma música nas mesmas condições, para que você possa perceber um pouco da diferença de sonoridade entre essas duas caixas de som top de linha. E no comparativo em área aberta, vitória para a caixa de som UAU Bialog Infinity 1000. Com isso, ela se torna a campeã absoluta desse comparativo. Independente do resultado, se você fosse investir em uma das duas, qual você levaria aí para sua casa? Vamos agora para o comparativo de recursos entre as duas e logo em seguida eu te conto qual eu prefiro e o porquê. Começando pela JBL, pessoal, o painel dela é invertido para que você possa ficar na parte de trás da torre operando ela. Aqui, nesse modo de cor, é para você trocar as cores dos LEDs aqui na parte da frente dela, tá vendo? Quando você alterna por aqui, desligou, e aqui você vai alterando modos de funções de DJ, vamos dizer assim. E aqui desligou. Vamos lembrar onde que liga? É aqui. Isso, beleza. Aqui é para escolher entre os modos de LED que ela tem aqui na parte da frente. Esse daqui é o Voice Canceller, aqui para eco do microfone. Aqui também são funções de DJ, reforço nos graves em 2 estágios, aumentar volume, diminuir volume, play e pause. Aqui para estar trocando as funções dela, no caso USB, Bluetooth, aqui já para acionar o Bluetooth direto, liga e desliga. Aqui é uma espécie de indicador de qual função ela está, igual que ela está no Bluetooth, você apertou aqui USB, auxiliar, P2 e volta para o Bluetooth. Aqui uma alça de transporte, na lateral ela não tem alça de transporte, mas possibilita você estar deixando ela na posição horizontal, porque ela tem pezinho aqui na parte de cima, na parte de baixo e também do outro lado. Já aqui na parte de trás dela, temos entrada e saída RCA, entrada de áudio P2, USB, aqui para você estar alternando quando você estiver fazendo pareamento com ela ou em outra JBL Paribox 1000. Aqui 2 entradas para microfone com botões independentes de volume e aqui para você estar dando ganho
cooler de resfriamento, por sinal tá até desligado. Aqui o duto de ar dela, que tá super sujo, e olha que eu deixei ela tampada. Cabo de alimentação e as rodinhas de transporte. Começando aqui na parte de trás da caixa Infinity 1000, alça de transporte, entrada USB para cartão de memória, auxiliar P2 e 3 entradas P10. Equalização de grave, médio e agudo. Equalização de grave, médio e agudo para microfone. Função Bluetooth para trocar os modos de LED no painel dela. Para pareamento via TWS para alternar entre o volume das 3 P10. Avançar e retroceder músicas. Modos, espaço para celular ou tablet, visor dela aqui na parte da frente, alça de transporte nas duas laterais, na parte de trás, saída de áudio RCA, conector para bateria externa, liga e desliga, cabo de alimentação removível, dutos de ar, compartimento da bateria, ao qual, segundo a marca, ela tem essa autonomia nessas condições, e lá embaixo, rodinhas de transporte. Agora eu vou te contar qual dessas duas eu prefiro e o porquê. No quesito recursos, por não utilizar as funções de DJ, a caixa de som Wall by Alok Infinity 1000 me agrada mais por ter mais recursos. Já no quesito áudio, eu vou ser bem sincero para você, foi difícil de escolher qual das duas me agradava mais. Aqui eu percebo um subgrave mais macio, prolongado, que me agrada bastante, porque eu gosto muito de subgrave. Mas aqui também tem um subgrave bacana, não tão prolongado quanto aqui, mas tem um subgrave gostoso de ouvir, e aqui tem um volume final que te deixa muito tentado a escolher aqui e não aqui, mesmo eu gostando mais de subgrave. E aí, levando em consideração essa questão de ter mais volume final, a questão de ter um subgrave mais macio, mais perceptível, como eu disse, foi bem difícil de escolher. E aí uma forma que eu usei para poder estar tentando desempatar essa questão de mais volume e um subgrave mais prolongado foi o seguinte: por aqui ter uma equalização manual de 3 bandas, aqui me agrada mais. Por ser uma equalização que eu não vou depender de um smartphone para poder estar equalizando ela, por isso que eu fico no quesito qualidade sonora com a caixa de som Wall by Alok Infinity 1000. Gosto muito da caixa de som JBL Paribox 1000. O subgrave dela me agrada demais. Mas a questão de volume final aqui e a questão de ser 3 bandas de equalização sem depender de um smartphone me faz escolher ela no quesito áudio ao invés da JBL Paribox 1000. Mas como eu disse, foi super difícil de estar escolhendo. E levando em consideração as músicas que eu gosto de escutar e que eu testo todas as caixas de som que passam aqui pelo canal. Mas vale a pena você ainda conhecer essas duas com mais detalhes. Aqui nessa playlist eu te conto mais detalhadamente pontos positivos e negativos de recursos e funcionalidades. Te mostro as duas desmontadas, construção por dentro, placa de funcionalidade, tamanho de imã de alto-falante e muito mais.